noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Hoje no projeto nós estamos recebendo a professora Josiane Malta. A Josi é uma das minhas melhores amigas. Eu tenho a grata surpresa de recebê-la aqui no projeto e é uma alegria. Uma coisa boa desse projeto é poder compartilhar os meus amigos com muita gente. E as pessoas estão sempre me enviando mensagens dizendo assim, nossa, como você tem amigos maravilhosos. A professora Josiane, ela é mestra e doutora em literatura e trabalha atualmente na universidade, na Unilab, na Bahia. É uma universidade voltada para estudos afro-brasileiros. E hoje a fala da professora Josiane é sobre o Mia Couto e o Ondiak. Professora Josiane, muito obrigada pelo aceite. Obrigada por estar presente na minha vida em mais esse desafio. É uma alegria muito grande estar cercada de amigos tão maravilhosos, competentes e brilhantes como você. Fique à vontade, o projeto é seu. Durante a sua fala, eu vou fechar o meu microfone e a câmera para que só apareça a sua tela e a do intérprete, porque temos várias pessoas nos acompanhando em Libras. Ok, Fique Tati. à vontade. Obrigada, Tati. Tati, boa noite a todos. Tati, eu é que tenho que agradecer pelo convite e lamentar que o meu retorno ao UFJ, agora o UFJ, seja em circunstâncias tão difíceis e tão inesperadas, né? Eu já estive por 2 vezes na então UFG, na época campus de Jataí, e agora pela primeira vez, de uma maneira bem diferente, eu estou aqui na nova UFJ. Então, eu que tenho que agradecer o convite, Tati, né, e dizer que essa amizade é recíproca, tá? Sempre que precisar, pode contar comigo, e isso também eu sei que acontece ao contrário, né, você também é uma das grandes amigas que eu tenho. Então, eu só tenho a agradecer, viu? Espero que numa próxima vez eu possa estar aí em outras circunstâncias, né, presencialmente, que eu possa abraçá-la, enfim. Bom, então eu vou iniciar a minha fala. Gente, eu peço desculpas por esse início que eu não estava conseguindo bem me ajeitar nessa tecnologia do Google Meet. É a primeira vez que eu tenho essa experiência, eu estou de licença para o pós-doutorado, e ainda não tinha feito nenhum trabalho, nem aula remota a partir de nenhuma plataforma online. Então, eu estou estreando aqui, tá? Então, peço desculpas se houver qualquer gafe, qualquer tropeço aí na hora do meu manejo com a tecnologia, viu? Eu vou ficar, às vezes, de cabeça um pouquinho baixa, porque eu tenho um roteirinho aqui que eu trouxe, é uma fala minha que se desdobra de um artigo. Então, eu tentei transformar o artigo numa fala, um pouco numa aula. Vamos ver se vai dar certo. Espero que tenha ficado assim bom, acessível, que eu possa conseguir transmitir tudo, né, o que eu planejei, viu? Bom, eu deixo registrado aqui também o meu agradecimento ao CNPq, que é o órgão que fomenta hoje essa minha pesquisa, né, durante esse meu curso do pós-doutorado. E essa exposição que eu vou fazer, como eu disse, é um dos desdobramentos da minha pesquisa de pós-doc, que está em curso, e trata principalmente de investigar o conceito de lusofonia a partir das redes literárias, né, de representação dentro do âmbito das literaturas africanas de língua portuguesa. Viu? Então, o conceito central é o conceito de lusofonia dentro do meu projeto, e nesse trabalho eu vou trazer um pouco também sobre a questão da viagem, né, a experiência da viagem,
como o deslocamento seja essa viagem física, né, ou essa viagem, esse deslocamento interno. Então, eu começo, né? Bom, lusofonia, né, é um conceito, então, alicerçado em viagens, em Portugal e na língua portuguesa, né, se a gente for pensar de uma maneira bem inicial, bem, digamos assim, primária, né? Então, existe uma gama, né, de satélites conceituais envoltos em torno desse conceito de lusofonia. E quando, então, né, as antigas colônias de Portugal, elas são identificadas a partir dessa família semântica, luso, inevitavelmente vão surgir questões de cunho identitário, dúvidas, né, sobre o pertencimento, sobre a identificação, né, a esta família semântica, estranhamentos, também aproximações. Bom, e com o suporte, então, de dois escritores contemporâneos, o Onde Aqui, angolano, e o Mia Couto, moçambicano, eu pretendo percorrer um pouco da narrativa e do ensaísmo deles, aproveitando algumas metáforas, tá? Como a metáfora do viajante, a do estrangeiro. Eu trouxe aqui, espero que esteja aparecendo a telinha de slide. Está aparecendo, acho que está, né? As metáforas do viajante, do estrangeiro, da lusofonia, da língua desportuguesa. São algumas metáforas que eu vou explorar durante a minha fala. Bom. E eu dividi essa fala em 5 partes. Tá? Algumas bem pequenas, tá? Outras num tamanho assim médio. Eu acho que a minha fala dará aí uma meia hora, uns 40 minutos. Vamos lá. Bom, no primeiro momento, né, eu pretendo trabalhar com uma intervenção do Mia Couto intitulada O Incendiador de Caminhos, que é do livro E se Obama Fosse Africano e Outras Interinvenções. É deste livro aqui, deixa eu pegar o livro, espero que esteja aparecendo. É um livro de intervenções do Mia Couto, basicamente ensaístico. Tá? Então, eu vou trabalhar com 2 artigos que eram, então, inicialmente palestras que se transformaram em artigos, tá? Desse livro. E nesse primeiro momento eu trabalho com esse incendiador de caminhos para aproveitar essa metáfora do incendiador de caminhos, que a gente vai ver o que é. Tá? Num segundo momento, eu trabalho, então, eu introduzo o conceito de lusofonia e faço uma breve Pessoal, parece que travou. Vamos só esperar um pouquinho para voltar à apresentação.
Pessoal, só um instantinho. A professora Josiane já está entrando novamente. Só mais um pouquinho de paciência a todos, por favor. Parece que a professora Josiane teve um problema com o sinal.
Pessoal, boa noite. Pedir mais um pouquinho de paciência. A professora Josiane está tendo problemas técnicos, vai ter que reiniciar o computador e vai demorar um pouquinho. Então, só pedindo para vocês não abandonarem a sala e terem um pouquinho de... Já já nós voltamos.
Pessoal, a professora Josiane conseguiu arrumar e já está entrando de novo na sala. Liguei. Tá ligado? Ah, tá aqui. Mas se desligar, a janela sai. Como é que... Boa noite. Deixa eu ver aqui se está tudo certo, se estão me ouvindo. Todo mundo te ouvindo, Júlia. Está me ouvindo? Sim. Está vendo também? Sim, estamos te vendo, estamos te ouvindo. Você Ótimo, ainda gente. não projetou você ainda não projetou a apresentação na tela. Se você voltar a ela. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o arquivo, então. Só um minuto. Boa noite, gente. Desculpa o transtorno. Tá conseguindo ver a minha tela agora? PowerPoint? Sim, Tá. estamos sim. Pode começar. E agora volta para mim, não é isso? Isso. Ok. Bom, então vamos voltar, né, gente? Bom, eu tava dizendo que eu havia dividido a minha fala em 5 partes, mas eu acho que é melhor agora a gente já ir direto para a fala, né? Vamos lá. Bom, a primeira parte, então, da minha fala, eu nomeei seres mapas. O título da apresentação é O Mundo Vive Dentro de Nossa Cartografia Interior. Foi o título que eu dei para essa fala. E, na verdade, esse título é quase um furto que eu fiz das palavras do Mia Couto, de uma intervenção que ele faz no livro E se Obama Fosse Africano e Outras Interinvenções.
Esse livro aqui, que é um livro basicamente ensaístico dele. E eu trabalho com uma intervenção dele, uma palestra, que foi depois colocada em livro, chamada O Incendiador de Caminhos. Essa intervenção, que ele intitulou Incendiador de Caminhos, ela foi escrita para ser uma conferência numa mesa em que o Mia Couto participava com o seguinte tema da mesa: por que viajamos quando poderíamos ficar parados? E Mia Couto vai inverter a sentença. Por que temos gosto em ficar parados em vez de deambularmos constantemente? Né? Então, ele inverte. Né? Na verdade, por que viajamos quando poderíamos ficar parados? Mia Couto vai se perguntar na mesa. Por que ficamos parados quando podemos deambular, viajar, nos deslocar? E essas inquietações que movem o texto do Mia Couto, segundo ele, vão vir de uma experiência que ele teve uma vez, enquanto ele realizava um trabalho de campo da área das ciências biológicas, né? Mia Couto é biólogo de formação. E segundo ele conta, né, chamaram ele para participar de algumas intervenções de combate às queimadas descontroladas que aconteciam na savana africana. E dentre os muitos motivos que levariam, de modo geral, a população rural a realizar essas queimadas, né, que obviamente deixam consequências desastrosas para o ecossistema, para o meio ambiente, enfim. Mas tinha um motivo que levava essa população a fazer essas queimadas, um motivo em especial que chamou a atenção do Mia Couto e que ele vai chamar de homem visitador. Né? Esse homem visitador seria um dos motivos das queimadas na savana africana. Então, eu vou colocar aqui no slide Mia Couto explicando o que é esse homem visitador. O homem passa meses do ano prestando visitas aos vizinhos e familiares distantes. Na realidade, prestar visitas é uma forma de prevenir conflitos e construir laços de harmonia que são vitais numa sociedade dispersa e sem mecanismos estatais que garantam estabilidade. Os homens visitadores percorrem a pé distâncias inacreditáveis. À medida que progridem, vão ateando fogo ao capim. Esse incêndio define um mapa de referência, afasta as cobras e os perigos de emboscada, facilita o piso e torna o retorno mais fácil e seguro. Então, seria então um dos motivos das grandes queimadas na savana, seria por conta desse homem visitador que se deslocava por grandes distâncias para traçar contato com outras populações, outros lugares. E ele fazia, né, tacava fogo, ele faz isso, né, taca fogo pelo seu caminho para marcar ali o seu mapa, para ele depois conseguir retornar, e também afastar os perigos. Bom, então vamos retomar, né, aquela sentença que eu falei do título, que é quase furtada, né, que eu quase furto do Mia Couto, né, o mundo vive dentro da nossa cartografia interior. Né? E esse mapa que nós construímos de modos vários, né? À medida que a experiência, a necessidade, os encontros e tantos outros sentidos vão nos impregnando, nós vamos construindo essa cartografia em nós. Todos nós somos esses seres mapas. E o Incendiador de Caminhos constrói no chão a sua narrativa e é um pouco como nós, né, fala-nos Mia Couto. Traduzindo Mia Couto, né? Refazemos-nos quando buscamos o outro que nós não temos, mas que desejamos ver como é. Porque motivados, né, por curiosidade ou necessidade, nós tomamos para nós aquilo que desejamos ou que não somos, né, e que vamos nos impregnando desses novos sentidos. Então, as viagens fazem com que nós nos desloquemos em direção ao diferente, ao outro. E assim nós vamos criar mundos, fronteiras, contatos,
acordos de paz ou de guerra, tanto no mundo externo, no mundo físico, como também no mundo interno, o de dentro da gente. E essa alegoria do Miyakoto, do incendiador de caminhos, serve um pouco para a gente pensar, agora pegando as palavras do Miyakoto. Somos, afinal, parecidos com este visitador. E aí eu vou para a segunda parte da fala, né, chamada lusoafonia, né, que é uma alusão à lusofonia, né, mas pensando não apenas na fonia, mas na afonia. Bom, viajante de outra natureza, né, em relação ao incendiador de caminhos, mas também de distâncias inacreditáveis, Portugal do século XV e XVI deslocou-se para essas terras longínquas. E os outros que o receberam, né, o outro hospedeiro, né, hospedeiro de bom ou mau grado, costumeiramente hoje é chamado de lusófono. E desse antigo encontro, desse resultado entre um encontro hóspede e hospedeiro, com o passar dos séculos, esses anfitriões, né, todos que foram colonizados, herdaram o sobrenome português, luso. Atribui-se a origem do fenômeno lusofonia ao advento da expansão marítima, quando começou o processo de fonia lusa, quando os viajantes portugueses chegaram em terras outras, iniciando o processo de colonização em diferentes territórios do globo. Então, o Portugal forjou assim o seu caminho, né, entre as cartografias físicas, políticas, míticas, linguísticas, né, fazendo aí um patrimônio do que a gente chama hoje de lusofonia. E o sobrenome que os seus hospedeiros carregam hoje, né, os hospedeiros no sentido, né, de que um dia hospedamos de certa forma, né, chamado luso, deve-se, sobretudo, e né, principalmente, na verdade, à língua portuguesa e à sua oficialidade em cada um dos 5 países africanos, né, mais o Timor-Leste e o Brasil, né? 5 países africanos, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Bom, Miyakoto, nesse mesmo livro em que eu mencionei Se Obama Fosse Africano e Outras Interinvenções, ele também vai escrever o artigo Lusoafonia. E dessa vez, né, as viagens, né, ele vai falar de novo em viagem, mas a viagem que somos habitados, né, vai refletir o itinerário do crescimento das línguas no texto de Miyakoto. E aí, citando Miyakoto, o que ele vai chamar as línguas de as mais poderosas agências de viagem, com a metáfora da língua enquanto mediadora da diferença, veículo de negociação de sentidos. E aí eu vou colocar aqui a citação do Miyakoto. Os mais antigos e eficazes veículos de trocas, sendo maioritariamente uma língua de migração, um veículo com que saímos de nós e viajamos para dentro de uma nova cidadania. E, apropriando-se, então, da fala de Miyakoto, é oportuno a gente afirmar que, assim como a língua portuguesa no caso, Miyakoto cita os moçambicanos, né? Vamos manter. Para os moçambicanos uma língua migrante, vinda de viajantes, ela também para os demais países, claro, que receberam a língua portuguesa desses viajantes. O português que cada um de nós, né, fala hoje, chegou-nos através dos viajantes lusíadas, afinal. Nós falamos uma língua de migrantes em muitos sentidos, né? Vinda de viajantes, deslocada de um contexto para inserir-se em contextos outros. E o que eu chamo de língua cegonha, né? Essa língua cegonha disseminou-se por grandes territórios, entre comunidades diversas, reunindo povos linguísticos vizinhos ou isolados uns dos outros.
Esse pássaro migrante, né, é a língua portuguesa. E essa língua, em sua pretensa coesão, integra hoje o status da lusofonia. Quando nós, falantes do português, viajamos, nós somos muitas vezes identificados e vistos pelo outro a partir de Portugal. Vou citar o exemplo de uma professora que viajou uma vez, realizou uma viagem para Paris, e cada museu que ela ia, eles entregavam aqueles guias do museu, né, um livreto para explicar as coisas e tal, do museu. E ela sempre escolhia em espanhol, geralmente era inglês, ou espanhol ou francês. Ela sempre escolhia o espanhol por maior afinidade com a língua. Entretanto, né, ela gostaria, claro, que tivesse de português ou italiano, que era outra língua que ela falava. Mas na falta do português ou italiano, ela pegava sempre o de espanhol. Para maior facilidade ou intimidade, né, talvez ela pegava do espanhol, e uma dessas visitas, como de praxe, ela pediu o livreto do espanhol. Aí ela se surpreendeu porque ela viu que existia também um livreto em língua italiana. Ela falou, opa, vou pegar o livreto em italiano. E aí o rapaz, né, responsável por entregar os livretos, ficou curioso com a nacionalidade dela e perguntou, mas de onde que você é? E ela falou, eu sou brasileira. E, para surpresa dela, o rapaz entregou para ela um livreto em português. E a bandeira estampada no livreto para a brasileira era a bandeira de Portugal. Então, é um caso que a gente pode pensar ser banal, mas se nós problematizarmos um pouco mais a situação, nós podemos pensar que ela, mesmo sendo brasileira, carrega também, de certa forma, ela é vista pelo outro a partir de Portugal. Portugal está ali, junto com todos nós falantes da língua portuguesa, né? Esse caso, então, serve para refletir que a coesão que se desprende da lusofonia ocorre também na maneira como o outro nos enxerga. E esse olhar do outro sobre nós é fatalmente alicerçado em Portugal. E aí eu vou para a terceira parte da minha fala, né, o intruso que nos habita. Vou trabalhar agora um pouco com um conto, na verdade é uma narrativa de viagem do escritor angolano Onde Aqui. Tá? É um título bem bacana, bem diferente que tem esse livro, chama-se O Céu Não Sabe Dançar Sozinho. E esse livro traz uma série de narrativas de viagem, ele é basicamente marcado por nomes de lugares, de cidades, né? Buenos Aires, por exemplo, é o primeiro dos contos e é um dos que eu vou trabalhar agora nesse texto. Tá? Basicamente trata, então, do trânsito de um narrador que visita lugares ao redor do globo, né? E as impressões desse narrador e as experiências que ele vive nesses deslocamentos é um pouco do que a gente lê nessas narrativas que compõem o livro do Onde Aqui. Tá? Então, o conto Buenos Aires começa da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui. Ai, fechou o PowerPoint? Não. Peraí. Começa com uma pergunta para o narrador. O narrador está em Buenos Aires e, de repente, pergunta o seguinte para ele. Deixa eu ver. Estou procurando aqui, só um minutinho, gente. Bom, não está aqui, mas eu vou ler, então. Pergunta o seguinte. Você nunca sonhou com um homem careca que atende pelo nome de Origan Arce? Essa é a pergunta que abre Buenos Aires. O primeiro da série de andanças do Céu Não Sabe Dançar Sozinho. Pelas ruas da capital, da Argentina, essa pergunta surpreende o narrador
criando-lhe certo desconforto, sobretudo devido à insistência do inquiridor, da pessoa que aborda ele para perguntar isso, né? Repetindo a pergunta, você nunca sonhou com um homem careca que atende pelo nome de Origan Arce? Vamos lá. E aí continua a narrativa, né? Desviei o olhar. O toque demasiado certeiro daquela descrição incomodava-me. Só faltava ele saber ou anunciar em voz alta que conhecia o conteúdo dos meus sonhos cíclicos. É como lhe disse. Sonho muito pouco, respondeu o narrador. Mas do pouco que sonha, lembra-se de algum rosto, alguém que não seja a sua família, que apareça inusitadamente no sonho, um intruso, digamos assim, sabe? Na perfeitímica dos sonhos, o intruso aparece desfocado, mal resolvido, ou se destaca dos outros por fatores físicos, como a cor, a dimensão, ou pelo comportamento, digamos. Fala uma língua que ninguém entende, fala de coisas que nada tem a ver com a ação que o sonho pretende. Então, o narrador, ele seria, então, um pouco parecido com essa pessoa que pergunta, insiste em perguntar a ela, né? E procurava nos sonhos dos outros uma pessoa específica, esse Origan Arce. O homem procurava, né, esse Origan Arce, e segundo esse homem que perguntava, esse Origan Arce estaria nos sonhos do narrador. E seria uma espécie, né, esse sujeito seria uma espécie de habitante de sonhos alheios, um intruso não familiar, né? Esse estranho e confuso nome próprio, Origan Arce, tem, na verdade, um significado subliminar no conto, que somente o leitor ele tem que fazer essa dedução, porque não é falado, você tem que deduzir, né? O nome, ó, por escrito, é esse, Origan Arce. Tá? Essa palavra, né, Origan Arce, tão carente de sílabas vocálicas, é, na verdade, um anagrama perfeito da palavra estrangeiro, em língua portuguesa. Mas o narrador, né, um visitante da cidade de Buenos Aires, insiste em não conhecer esse Origan Arce, nunca o ter visto em seus sonhos. E depois daquele encontro, o inquiridor, né, o homem perguntador, não tardaria para que a aparição depois do encontro com o inquiridor, então, aconteceria de fato a aparição do Origan Arce no universo de sonhos do narrador, né? Então, eu não sei se eu tenho mas é uma fala curta, qualquer coisa eu leio. O narrador falando sobre a aparição do Origan Arce. Não tem, então eu vou ler. Na noite em que sonhei com Origan Arce, eu não o reconheci, porque era ele que me sonhava a mim. Então, o narrador, ele se inverte, né, quando o encontro ocorre. De sonhador, isto é, de sujeito, agente do sonho, passa, então, a motivo para o sonho, objeto de desejo. O estrangeiro, né, modificado sob o nome Origan Arce, é um intruso, mas apenas o pode ser perante o olhar do outro. Ambos estranhos ao contato, mas ambos guardando, inevitavelmente, a semelhança da diferença. O narrador, estrangeiro em outras terras, também seria o estranho, né? Ou o estrangeiro. Tá? Então, agora eu vou para a quarta parte da minha fala, para pensar um pouquinho, depois eu vou tentar amarrar tudo. A lusofonia, né, e as literaturas nos países africanos de língua portuguesa, essa relação entre lusofonia e os países africanos de língua portuguesa. Tá? Bom, a lusofonia dela né, eu defendo que ela seja pensada como um processo de constante redefinição, né, que tenha o seu status em constante redefinição. E principalmente quando a gente pensa na literatura, a literatura também
está constantemente reencenando essa experiência da lusofonia. Bom, o Manuel Ferreira, para a gente pensar isso, vamos pensar um pouquinho no percurso das literaturas africanas de uma forma um pouquinho sucinta. Manuel Ferreira ele foi um dos primeiros estudiosos a sistematizar as literaturas africanas, dos países africanos de língua portuguesa. E é interessante nós pensarmos um pouquinho nesse percurso, para nós também entendermos o percurso da ideia de lusofonia. Eu vou colocar aqui os 4 momentos fundamentais da literatura africana, segundo o Manuel Ferreira. Podemos, quiçá, e em resumo, e numa aplicação generalizada, apontar os momentos essenciais da evolução das literaturas africanas de língua portuguesa em relação ao fenômeno da dependência e individualidade. Momento primeiro, o escritor africano encontra-se em estado quase absoluto de alienação, incapaz de se libertar dos modelos europeus. É como se fora puro acidente os seus textos terem sido escritos em África, pois poderiam ter sido na Europa por qualquer escritor europeu ou não. Segundo momento, apesar de um determinado grau de alienação, os escritores ganham, porém, a percepção de um certo regionalismo, e o discurso acusa já alguma influência do meio social, geográfico e cultural em que estão inseridos, e a enunciação vive já dos primeiros sinais de sentimento nacional. Momento terceiro, o escritor, após ter adquirido a consciência de a sua condição de colonizado, procede à sua própria desalienação e a sua prática literária cria a sua razão de ser nas expressões das raízes profundas da realidade social nacional. Momento quarto, com a independência nacional, e a gente pensa basicamente em 1975, né, que foi a da maioria dos países africanos, é de todo limitada à dependência dos escritores africanos e reconstruída a sua plena individualidade. Bom, então, à medida que a literatura africana, né, dos países africanos de língua portuguesa, se expressa em língua portuguesa, também passa por um processo de encontro/desencontro com o outro colonizador. E será entre o que o Manuel Ferreira falou, entre o segundo e o terceiro momento, que ocorrerá uma virada da noção de lusofonia. No decorrer da primeira metade do século XX, a concepção de lusofonia começou a passar por alguns ajustes. Com a intensificação das políticas coloniais do Estado Novo, Salazar difundia propaganda em Portugal do Minho ao Timor, reforçando uma imagem de Portugal que compreendia as colônias como parte de uma só nação, né, todos uma grande comunidade lusófona. Para Manuel Ferreira, nesse momento, os escritores começariam a perceber a realidade de uma forma mais crítica, e coincide com essa imagem, né, colonial da Portugalidade, o diálogo, então, que a África vai travar com o Brasil. Então, se a lusofonia, né, ou seja, a expressão em língua portuguesa, ela era, digamos assim, restrita ao diálogo com Portugal, a Europa, agora, num outro momento, essa ideia de lusofonia, ela tende a se expandir, porque a lusofonia não é só mais a fonia, não é só mais o diálogo com Portugal, é também com o Brasil, né? Ou seja, o diálogo está ao sul, né? Chamado diálogo sul-sul. E aí, pelos idos dos anos 1940, o diálogo entre a lusofonia vai se redirecionar a esse eixo sul-sul. Então, a gente tem o Baltazar Lopes com o romance Chiquinho, sob influência do realismo brasileiro da época, regionalismo brasileiro da época, né, do mesmo autor, com o pseudônimo Oswaldo Alcântara, Itinerário para a Passárgada, né, em diálogo com Manuel Bandeira. E, enfim, entre outros diálogos que vão acontecer aí, entre as literaturas africanas de língua portuguesa e a literatura brasileira.
E nas décadas por aí de 50 e 60, começa a se formar, então, os movimentos de resistência contra o colonialismo, né, com o MPLA, a Frelimo, né, de Moçambique, até a IGC de Guiné-Bissau. E, inclusive, os grandes, né, os que estavam à frente, os líderes desses movimentos, né, também eram escritores, como Amílcar Cabral, Agostinho Neto. E, nesse momento, a literatura, além de ser de enfrentamento contra o colonialismo, ela também vai ser um lugar de resgate da tradição africana, né? A África, a literatura africana passa a olhar para si mesma, para as suas especificidades, né? Então, pensem, havia antes, né, como Manuel Ferreira falou, um estado de alienação, passando a um diálogo depois com o Brasil, né? Então há um movimento do eixo Sul-Sul, e agora existe uma valorização e uma ideia de lusofonia, né? Porque é uma expressão em língua portuguesa, a literatura expressa em língua portuguesa, dentro da África. A África começa, então, a encenar, né, a sua própria identidade. Bom, e para Manuel Ferreira, né, esse vai ser o momento da desalienação, né, e em que o escritor vai tomar a consciência de colonizado. É interessante a gente pensar que a noção de lusofonia, entendida sobretudo como diálogo, sempre em processo entre os países de língua portuguesa, ela não será mais mediada apenas pela intertextualidade entre Brasil ou Portugal, mas suplementada com o protagonismo e a afirmação das tradições, línguas e culturas africanas sobre a expressão do idioma português. Então, depois, após a independência, né, Guiné-Bissau tem a sua independência em 72, os demais países, após a Revolução dos Cravos, em 74, eles têm a sua independência em 1975, tá? E aí, uma vez mais, após a independência, a gente pode pensar numa ressignificação ou numa espécie, como o Eduardo Lourenço falou no texto dele, um reset do status da lusofonia, né? Que, obviamente, né, a ideia de lusofonia não poderia ser mais a mesma após a independência. Então, vai necessariamente passar por ressignificações naturais de um processo, de vários processos, então, que estavam acontecendo. E aí, ressalta-se, portanto, né, a lusofonia como uma construção imaterial, né, simbólica, que está constantemente sendo redefinida. Bom, agora eu vou passar para a última parte da minha fala, que eu vou tentar amarrar um pouquinho de tudo que a gente discutiu, pensando, né, na questão da língua desportuguesa, né, que é um termo que o Onde Aqui vai usar num dos contos dele, daquele livro, O Céu Não Sabe Dançar Sozinho, no conto intitulado Budapeste, e que é uma das viagens, né, do livro, foi para Budapeste, e ele relata essa viagem, e no determinado momento do conto ele vai dizer a nossa língua desportuguesa. Né? Eu vou tentar também colocar em diálogo com a lusoafonia do Mia Couto. Bom, a crítica em relação à lusofonia, né, no caso dos países africanos de língua portuguesa, ela vai apresentar alguns graus de complexidade após a independência dos países, né, e vai começar a ser discutida, né, a lusofonia. Por quê? A língua portuguesa, né, ela foi um instrumento de dominação colonial. E esse é certamente o ponto mais problemático para a aceitação de um status lusófono, sobretudo após a independência dos países. Então, o status da lusofonia é frequentemente associado, né, pela crítica, à perpetuação do colonialismo, né, uma espécie de amnésia coletiva em relação à violência do passado colonial. Bom, integra esse rol de pensadores, por exemplo, Alfredo Margarido, acreditando, né, que insistir num pretenso discurso lusófono, né, uma coesão lusófona, usar, né, um status de lusofonia, seja como agregador, seja como identificador de alguns povos,
seria o mesmo que recusar a descolonização do pensamento. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho a fala do Alfredo Margarido. O discurso lusófono atual limita-se a procurar dissimular, mas não a eliminar, os traços brutais do passado. O que se procura, de fato, é recuperar pelo menos uma fração da antiga hegemonia portuguesa, de maneira a manter o domínio colonial, embora tendo renunciado à veemência ou à violência de qualquer discurso colonial. Bom, Alfredo Margarido entende, então, que após os processos de independência na África, utilizar o conceito de lusofonia para se referir às quaisquer que forem as nações poderia se caracterizar como uma forma de perpetuar o colonialismo português e a sua hegemonia do colonialismo, que vai se traduzir, sobretudo, com a adoção da língua portuguesa como oficial. Por outro lado, há também os chamados críticos lusófilos, né, que vão reconhecer, sob vários argumentos, a importância do status da lusofonia, principalmente como agregador. A Inocência Mata, por exemplo, ela traz na discussão um artigo, A Invenção do Espaço Lusófono, e vai apontar que é em nome de uma fragilidade institucional comum dos países africanos, que foram colônias portuguesas, que, citando a Inocência Mata, me parece importante ver a lusofonia como um instrumento ideológico, tá? Exatamente por causa da questão da fragilidade em vários âmbitos, né, dos países africanos que, então, foram colônias. Outro também que vai nos falar, né, a favor, né, do status da lusofonia é o Fernando Cristóvão, né, que vai dizer que a lusofonia não representa apenas uma comunidade linguística, mas um patrimônio de ideias. E eu vou aqui citar o Fernando Cristóvão. Porque a lusofonia não é só a soma de territórios e populações ligados pela língua. É também um certo patrimônio de ideias, sentimentos, monumentos e documentação. No universo populacional que ultrapassa os 210 milhões de pessoas, e acho que agora muito mais que isso, nem é possível nem desejável que uma homogeneização de pensamento e ação se estabeleça, mas tão somente a tomada de consciência progressiva de muita coisa que une os 8 países, né? Pensando Brasil, Portugal, os 5 países africanos e o Timor-Leste. Os 8 países, na língua, nas tradições históricas e culturais, na religião, numa certa forma de relacionamento humano, afinidades que o passado nos legou. A língua comum facilita, e a vontade dos povos pode fazer avançar, marcando a diferença e o contraste com as características de outros grupos, de povos e de outras fonias. Porque também existe toda uma problematização que muitos dos 5 países, né, africanos, eles vivem em situação de plurilinguismo, né? 3 deles têm a língua crioula, que é a língua nacional como oficial, né, que é São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, além de outras nações linguísticas, e o português como oficial. Né? No caso Moçambique e Angola, elas não têm a língua crioula, mas têm aí inúmeras outras famílias linguísticas, né, de troncos linguísticos, de matrizes africanas, né, sendo faladas por muita parte da população de acordo com a região do país. Né, muitas pessoas, uma população, né, grande, não sei a proporção, mas uma grande parte não fala a língua portuguesa. Então, tem toda uma crítica, né, que aí o Fernando Cristóvão ele está discutindo isso, né, a favor da lusofonia, pensando assim, que, olha, a língua portuguesa como oficial, ela não vai se colocar como superior às outras, ela não vai
marcar a hegemonia. Nós temos que pensar na lusofonia, mas também agregando a diversidade que cada um desses países carrega. Bom, é necessário, então, né, ao ponderarmos todos os argumentos, seja dos entusiastas ou dos críticos mais duros da lusofonia, que existe uma expectativa, né, de inclusão da diversidade nesse status lusófono. E a maior parte dos países africanos de língua portuguesa vive, como eu disse, em situação de plurilinguismo, né? Sobretudo pensando Angola e Moçambique, que não tem a língua crioula, né? Não tem essa língua nacional. E aí emerge a necessidade de não apenas a população falar a língua de Portugal, né? Falar a língua portuguesa, mas de forma recíproca, né? Que aí é o que eu defendo, né? A língua portuguesa falar sobre os africanos e a sua imensidão étnico-cultural, e não apenas, né, os países, a população dos países africanos falar a língua portuguesa, mas o contrário. Né, a lusofonia também falar, né, essa diversidade que está fora, digamos que, de todo um manancial simbólico que está principalmente circunscrito a Portugal. Bom, no caso de Moçambique, né, vamos voltar a Mia Couto e a sua lusoafonia. Né, o país construiu, né, uma imagem lusófona sob tensões ainda reverberantes. Né, e aí o Mia Couto vai contar, né, relembrar um caso de 1995, quando Moçambique adotou, né, aderiu a uma comunidade transnacional formada pelo Reino Unido e pelos países, né, de língua inglesa, né, chamada, deixa eu pegar o nome aqui, comunidade em inglês, né, Commonwealth. E aí eu vou citar o Mia Couto sobre isso. A condição dessa nossa família linguística parece ser esta. Todos aceitaram vir ao baile, mas a música é emprestada de uma outra festa. Desde sempre estivemos perante um processo de dúvidas e desconfianças, avanços e recuos, nessa invenção de uma família linguística. Há uns 10 anos, Moçambique levantou objeções sobre o modo como se olhava o idioma como elo de ligação. A designação de países de língua oficial nasce dessa controvérsia. Daí, daquele desgraçado nome de PALOPes. A não menos infeliz sigla de CPLP é também resultado dessa briga familiar. A CPLP. Faltam vogais nessa sigla, e as vogais, sabemos, são o açúcar da língua. Certos setores da política portuguesa entraram em pânico com a adesão de Moçambique ao Commonwealth. O que se passava? Os moçambicanos haviam traído a sua fidelidade ao discurso luso? Bom, então, né, segundo Mia Couto, né, agora citando ele de novo, mas aí fora da projeção do slide, né, a descolonização só pode ser feita pelos próprios colonizados. E nós todos éramos colonizados. Descolonizamos-nos uns aos outros, uns e outros. Bom, então, entre tensões que ladeiam a identidade, a política, a educação e todo o extrato social, a lusofonia nos países africanos de língua oficial portuguesa redesenha-se em cada reviravolta nacional e transnacional. O caminho para drenar o universo africano ao lusófono deverá vir por circulação periférica. Então, terminemos por retomar o narrador viajante do escritor angolano Onde Aqui, apresentando-se pelo mundo através de uma língua também de viajantes antigos. Ele está em Budapeste. E aí eu trago o conto Budapeste. Principalmente o que me interessa é o início do conto e o final.
Budapeste é um mistério. A própria língua húngara é um mistério. Para nós, claro, encontrei tantas pessoas em Budapeste que falavam fluentemente a nossa língua desportuguesa, que julguei ser um hábito comum entre os húngaros aproximarem-se do nosso idioma como se fosse um hobby. Bom, o mistério da língua húngara só poderia sê-lo como tal, como mistério, apenas para nós, né? Fala-nos o narrador, né? Para nós quem, exatamente, perguntamos. Aliás, o contrário parece não acontecer. Os húngaros que falam português parecem ter bastante facilidade em se expressar em língua portuguesa. Nós, como entendido, portanto, somos a comunidade de fala portuguesa, né? Ou desportuguesa, como gosta o narrador. E o não cumprimento da recíproca facilidade para a língua do outro, né, parece, então, causar uma assimetria, né, que dará o status de desportuguesa, né, ao idioma lusófono. E assim começa, então, a problemática e sufocante viagem desse narrador em Budapeste, né, com essa constatação. Bom, nas poucas páginas que compõem esse conto, Budapeste, é um relato de viagem, um conto, né, os gêneros se misturam. O olhar do outro ganha relevo do início ao fim, como o outro olha para você e como você olha o outro. No princípio, introduzido pela fala de um monge careca, ainda no avião que partiria para a Hungria. Então, começa a narrativa no avião. Indo para Budapeste, de Lisboa para Budapeste. O olhar é um intruso poderoso, disse-me um monge careca. Desculpe, olhei para ele. O olhar, o modo como olhamos os outros. Ou deixamos que nos olhem. Há sempre duas vias num olhar. Nem sempre, afirmou o monge. Como assim? Eu já fui olhado por um cego que sabia ver. Acredito, sorri. Eu acho que todos os cegos sabem ver. Bom, é inevitável, né, que o leitor de Budapeste, do Chico Buarque, ou do ensaio sobre a cegueira de Saramago, vai imediatamente traçar relações, né, entre essa passagem e esse conto, né? Mas eu já adianto que esse trabalho fica para depois, mas é um trabalho interessante para quem se aventurar. Bom, mas com certeza, né, esse narrador, ele lembra um pouco aquele José Costa do Budapeste, né? E também nós temos um pouco da cegueira branca, que ensinará as pessoas a reintroduzirem seus olhares em relação ao outro, lá do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Bom, mas pensando aqui, né, voltando ao texto, né, nós podemos dividir essa narrativa em 3 momentos. O texto, né, como eu falei, é relativamente curto. Primeiro momento, né, eu coloquei isso no slide, peraí. Primeiro momento, que seria o encontro com o monge no avião, né, o avião com destino a Budapeste. No segundo momento, acontece aí uma trama que se coloca entre o princípio, né, que é a parte do avião e do monge, e o fim da narrativa. Esse miolo, né, essa trama, né, o narrador ele vai se sentir perseguido por um alfarrabista, um dono de sebo húngaro que residia em Lisboa, né, que pediu para esse narrador, né, para o viajante, notícias de um anão em Budapeste. O livreiro ele insiste por essas notícias, né, que esse viajante, se fosse a Budapeste, que mandasse um recado a esse anão. E aí acontecem inúmeros acontecimentos muito estranhos relacionados, então, a essa missão, né, que o narrador vai ficar assustado, né? Ele foi com a missão de participar de um evento profissional
E aí entra esse problema desse livreiro lá de Lisboa, húngaro, que insistiu em relação a mandar a mensagem a um anão de Budapeste, né, e começa uma série de confusões e de preocupações do narrador durante essa estadia em Budapeste, né? Então, uma estadia breve em Budapeste leva o narrador, né, ao terceiro momento, um desfecho, que é o regresso dele precoce. Ele vai embora de Budapeste antes da hora para Lisboa. É como se fizéssemos uma viagem ao contrário, né? O final é como o princípio, como a gente vai ver. Porque, novamente, o desfecho vai ser no avião com o monge careca. Aí, vou colocar aqui o desfecho. Peraí. Aí o monge pergunta, lá dentro do avião, encontrou o que vinha procurar? Pisca-me o olho. Não vim à procura de nada. Faço uma pausa. Acho eu. Às vezes são as coisas que nos encontram, ou as pessoas, né, o monge falou. Ou as histórias, disse eu. Mas o monge já não estava ali. Bom, a viagem então termina onde tudo começa. Pelo modo como olhamos o outro e pelo modo como esse olhar nos encontra. Esse princípio de identificação, né, do olhar insere a narrativa Budapeste no debate acerca do status da lusofonia. Aliás, né, afinando, né, a lusoafonia de Mia Couto à língua desportuguesa de Onde Aqui. Aquela assimetria do início da viagem a Budapeste, a viagem a Budapeste, né, é a mesma que desafina a afonia no título da conferência de Mia Couto, Lusoafonia. E aí eu vou citar. A viagem obriga-nos a sermos outros, a descentrarmos-nos, a deslocarmos-nos para fora de nós. A viagem implica a disponibilidade para nos diluirmos, a vontade de sermos apropriados por outras almas. A pergunta que aqui caberia fazer era: o que tem a viagem a ver com o tema que me propõe abordar, né, da lusoafonia? Sim, as línguas são as mais poderosas agências de viagem, os mais antigos e eficazes veículos de trocas. E aí eu cito de novo o Mia Couto, quando eu citei ele lá no início. Sendo maioritariamente uma língua dos outros, o português em Moçambique é uma língua de migração, um veículo com que saímos de nós e viajamos para dentro de uma outra cidadania. Bom, e agora eu já me encaminho para a fala final. Bom, resguardando as devidas diferenças entre todos os países que estão dentro aí desse pretenso status da lusofonia, dessa discussão, né, resta-nos refletir que não só Moçambique, né, como fala Mia Couto, como também os demais países africanos de língua oficial portuguesa, e até mesmo o Brasil e o Timor-Leste, apresentam-se ao outro a partir de uma cidadania, uma espécie de comissão de frente. E essa cidadania, como um estandarte, é a língua portuguesa. Entretanto, quanto carregar essa cidadania é garantia de nós sermos lusófonos, isso dependerá do quanto ser lusófono dirá sobre cada um de nós ao sul. E essa será sempre a hora zero da lusofonia. Gente, muito obrigada, viu? Essas são as minhas referências. Eu agradeço a todos. Desejo saúde a todos. Não sei como é que vai ser a questão de abrir para debate, mas eu peço mil desculpas pelo problema técnico que eu tive, né? Foi a minha estreia nesse tipo de palestra, nesse tipo de aula, viu? Agradeço demais a Tatiana
pela oportunidade. E como é que a gente procede agora, Tati? Josi, muito obrigada pela palestra, lindíssima, cheia de imagens belíssimas. Agora a gente abre para debate, para perguntas, para intervenções. Lindo a sua pesquisa, muito bonita, muito bonito seu texto, né, como de costume. E eu fiquei me lembrando das minhas aulas de filologia românica, quando o professor falava, né, que língua é cultura e imposição de língua é colonização. Né? O seu trabalho é feito na esteira dos estudos decoloniais, né, Josi? Sim, acredito que sim, né? Na verdade, acho que todos nós estamos nessa esteira hoje, né? Não tem como fugir disso. Agradecer a Janaína, falou que gostou da palestra, apareceu aqui a mensagem. Obrigada a todos, na verdade, pela paciência de ter me ouvido aqui hoje, né? Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de falar um pouco, pela primeira vez dessa pesquisa, que começou no final do ano passado, e eu já começaria alguns trabalhos no início desse ano, e aconteceu tantas coisas, né, no mundo, etc., que nós tivemos que reinventar nossa maneira de fazer tudo na vida, né? E sim, é por isso que estamos aqui, né, buscando nos aproximar. E é uma forma de resistência. Mas eu concordo com a Patrícia, você está sendo ótima na sua estreia nas aulas. Obrigada, virtuais. Patrícia, você é muito gentil. Foi ótimo a palestra. Agora, está todo mundo sujeito às intempéries do mundo virtual, né? A internet não está funcionando bem, acho que na casa de quase ninguém. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente tem aqui conosco historiadores, pesquisadores das africanidades. Ninguém gostaria de fazer nenhuma consideração, perguntar alguma coisa? Fernanda Cunha, sempre bom te ver. Obrigada, Fernanda. Recebi mensagem agora, apareceu uma mensagem da Fernanda. Beijo. Saudade. Fernanda vai participar do projeto daqui a alguns dias. E, Tati, depois o link fica disponível? Acontece isso? A gente tem disponibilizado as palestras em um canal no YouTube. A gente abriu um canal no YouTube do projeto e tem disponibilizado as palestras lá, né? À medida que os professores vão permitindo. A gente sempre pergunta no final, então aproveito já se eu tenho sua permissão. Bom saber. A palestra, assim, quem perde a palestra tem a chance de assistir depois. Entendi. Bom, Tati, eu espero, então, que eu tenha acrescentado, viu, alguma coisa. Eu tinha receio que eu não conseguisse amarrar bem toda a questão do percurso da lusofonia, a ideia da viagem e do deslocamento, mas talvez no final isso tenha ficado mais coeso com todo o restante, né? E pensar também que ficou. A impressão que eu tive é que o Miyakoto ele tem um otimismo em relação à lusofonia. Eu não sei se é uma impressão verdadeira. Repete, por favor, Tati. Você tem a impressão que o Miyakoto... De que o Miyakoto ele é otimista em relação à linguagem, né? A linguagem portuguesa herdada do processo colonizatório.
ele está dentro dessa problematização de que tenha consciência, né, de que é fortalecedor, né, principalmente nos países africanos de língua portuguesa, né, terem, né, encarnarem aí a lusofonia. Entretanto, isso não pode ser por uma via só, né? A ideia da lusofonia, ela tem que carregar também, ela tem que falar o outro também. E não só o contrário, né? O status da lusofonia carregar aí todo um patrimônio que diz respeito somente à história de Portugal, à história da colonização. A gente precisa rever a ideia de lusofonia a partir, né, da perspectiva decolonial e a partir também da inserção, da diversidade que existe nos 5 países, e eu também insisto em falar que também no Brasil. Né? O Brasil, ele fica um pouco fora dessa discussão, mas nós também somos um país, né, que temos outras línguas, nós temos as línguas indígenas aqui, né? Embora o português seja a língua oficial. Né? No caso dos países africanos de língua portuguesa, existem, né, outras línguas oficiais, né? Mas, e além das outras línguas oficiais, existe uma diversidade imensa de famílias linguísticas de matriz africana, né? E aí não é só pensando na questão linguística, mas todo o aparato cultural simbólico, né, das nações linguísticas, que estão fora dessa ideia do status da lusofonia, né, em grande parte da perspectiva, né, lusófona. Né, não é só sobre a língua portuguesa, é também sobre o crioulo cabo-verdiano, né, as línguas nacionais, é sobre as comunidades rurais, é sobre o incendiador de caminhos, é sobre a literatura não oral, né, que tem o peso da tradição oral nos países africanos. Então, a lusofonia é sobre isso tudo. Entende? Então, acho que Mia Couto está um pouco nessa esteira também, né, do quanto a lusofonia vai falar sobre os africanos. Né, e não apenas os africanos falar, né, a língua portuguesa. E o Eduardo Lourenço também, embora eu não cite ele, né, naquele Portugal, Imagem e Miragem da Lusofonia, ele também está nessa esteira de discussão, né, dentro desse pensamento acerca da lusofonia. Sim. No caso do Brasil, as linguagens indígenas, as africanas, elas aparecem muito em expressões culturais, né? Há alguns dias atrás, a Giovana Deltri esteve aqui, e aí ela estava analisando sambas, mostrando como que o samba é um lugar onde as línguas de matriz africana se manifestam. Não deixa de ser um lugar marginal, né, Josi? Sim, e está dentro desse patrimônio, né? Deveria estar, pelo menos, né, quando se pensa em lusofonia. Não é um patrimônio somente português, né? A lusofonia, ela tem que ser também um patrimônio plural, né? Um patrimônio de inclusão de tudo isso. Mas então, mais alguma pergunta, consideração? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, ficam as referências de leitura da professora Josiane, leiam Mia Couto, conheçam o Jaqui, inclusive é um poeta que frequenta as redes sociais, então é fácil acesso, de fácil acesso. E muito obrigada pela presença essa noite. Eu é que só tenho a agradecer a todos que participaram e a você, Tati, pelo convite, pela oportunidade. Eu espero, numa próxima vez, estar presente de uma forma mais calorosa. Eu também. Nós todos. Muito obrigada, Josi, por ter vindo, ter participado.
por trazer um novo olhar sobre a língua portuguesa, sobre as relações coloniais, culturais, entre esses povos todos. Obrigada por ter participado do projeto. Foi um prazer te ouvir. E lembrando que amanhã a gente segue programação com a professora Heloísa Capel, que vai falar sobre história do Brasil. Tati, parabéns também pela diversidade de temas que estão surgindo, porque a gente, às vezes, quer se informar mais, por exemplo, ontem, sobre como lidar com a afetividade das crianças, né, dentro dessa condição de isolamento social, mas também, né, então é importante, você traz um pouco disso para a gente, né, de como ajuda, né, a pensar, né, eu já vi mais de uma vez esse tema vindo, né, da questão do coronavírus de forma indireta ali na vida da gente, né, etc. Como também, a gente também quer ouvir, às vezes, sobre literatura, sobre, enfim, história, e tudo isso você tem trazido aqui nas palestras, você está de parabéns com o projeto, Tati. Excelente iniciativa. Obrigada. A ideia é promover diálogo, fazer todo mundo conversar. Gente, então, agradeço a todos presentes mais uma vez. Um abraço grande em você, Josi. Muitas saudades da sua presença física. Para que em breve seja possível que estejamos juntos. Beijo, beijo enorme. Saudades. Um abraço em todo mundo. Até amanhã.